Olá a todos vocês, meu nome é Leonardo Andrade, estamos aqui para gravar mais um vídeo interessante acerca da imortalidade da alma. Logo de início, quero deixar claro que nosso intuito não é se esgotar sobre o tema proposto. Nosso intuito é apenas esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao texto que foi lido, pelo Dr. Rodrigo Silva, e é compartilhado entre os demais irmãos adventistas acerca da imortalidade da alma. Eles negam veementemente e nós acreditamos veementemente, fazendo posição contrária ao pensamento deles. Na realidade, nós acreditamos que seja um erro doutrinário. Eu resolvi fazer esse novo vídeo porque para realizar mostrar, de fato, aonde se decorreu aquele fato que eles apontam que seja um simbólico, nós apontamos que seja literal, mas qual a informação que ele está realmente querendo dizer, se trata do tabernáculo terrestre, do tabernáculo celeste, e nós vamos esclarecer um pouco. Hoje nós vamos fazer uma análise de Apocalipse 8, 3 a 5 e outros assuntos mais. O texto diz assim: e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, preste atenção, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O que subiu? E a fumaça do incenso subiu com as orações, fumaça com orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Esse é o texto que foi lido, comentado, mas vamos retomar o início. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Aqui nós temos, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta palavrinha de Gênesis 1:1. Nós temos hashamai. Hashamai. Ha é um artigo, shamai. Shamai seria céus. Essa terminação in aqui indica pluralidade, plural masculino. Chamai, Chamai seria aquilo que nós denominamos como céus, Céus, você vai encontrar céus na Bíblia sempre no plural, pessoal, sempre no plural, nunca no singular. Céu na Bíblia sempre no plural, Então aí nós temos, logo de cara, logo de início, nós temos a palavra céus, No aramaico, nós temos uma palavra também aqui, Breshit bro aloho isso shimaio, o osso arro, no princípio criou Deus céus e a terra, No aramaico seria um pouco diferente, porque o aramaico ele tem algumas palavras que vão também tratar de outro assunto, vão ser empregadas para outro propósito, um propósito diferente, Igual Breshit bro, a palavra bro em aramaico seria filho também, Seria um substantivo, mas também é um verbo, criar, Osso, Seria osso, Seria mesmo que o et, Esse et aqui, et seria que indica que logo virá um objeto direto, mas aqui não, aqui significa ser também, É como se Deus criasse o ser terra, o ser céus e o ser terra, Bem interessante. Então, esse se trata do início. Então, a palavra chamai, nós especificamos, mas vamos vasculhar um pouquinho mais essa palavra chamai, O significado do termo céus no hebraico, é isso aqui, chamai céus. Segundo o Rumash Bereshit, na página 9, ele diz assim: uma contração das palavras hebraicas que significa suspendeu em água, a água lá, e seria o efeito do fogo, no caso, os trovões, e água. Isso é o Rumash que diz.
Chamai também pode ser Sa-Maim, suspendeu em água, Shan-Maim, há águas lá, Esh-Maim, fogo e água. É aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? Não sendo muito repetitivo, seria aquilo que na Bíblia é chamado de firmamento, né? Raquia. Raquia tem uma estrutura, um radical, que indica um ferro, como se algo estivesse segurando, ou harakihor, né? No aramaico, que seria um lençol todo remendado para segurar algo, né? Que, no caso, para nós, seria desvendado posteriormente com o dilúvio, né? Aí o romper, o abrir, né? Dessas fendas, né? Do harakihor, que seria para cair a chuva e causar a inundação do dilúvio. O Bereshit Rabbah, que é um livro judaico, né? Eu cito livro judaico, por quê? Primeiro, pelo apreço que eu tenho com o judaísmo. Segundo, que eu vi um debate, um representante da Igreja Adventista citando que os judeus não acreditavam na imortalidade da alma. Isso aqui vem tão somente para refutar essa ideia falaciosa. O Bereshit Rabbah diz assim, em hebraico, Shammai, esta é uma combinação de duas palavras, sa e maim, que significa carrega água. Olha só, algo dando a entender que carrega água. Explicação, ush, umaim, fogo e água. Esse é o que eu quero me atentar. Por quê? Porque eu falando sobre isso, eu vou demonstrar de qual altar está se tratando Apocalipse 6, 9 e também Apocalipse 8. Tá? Do capítulo 1 em diante. Segundo os comentaristas rabínicos, Deus usou fogo e água para criar os céus. Isso mesmo, pessoal. Isso é falado na Hagigá 12a. Entendeu? Você pode encontrar isso na Torá de Rashi, no livro de Bereshit, na página 13, Hagigá. Se você também conseguir dispor desse livro, da Hagigá, que também é um livro judaico, você também vai conseguir compreender o que eu estou falando. Mas é interessante porque a Bíblia dá veracidade para isso. Quer ver? Isaías 6, verso 6, diz assim, um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, brasa de fogo. Da onde que ele tirou? Ele tirara do altar com uma tenaz. Olha, na visão de Isaías, no altar, ele tirou do altar, fogo do altar. Entendeu? Então, o maim, fogo e água, nós já temos uma aprovação. Fogo existe. E água? Ezequiel 37 diz assim, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar, pessoal. Olha que interessante. Então, Isaías fala que tem fogo no altar, e Ezequiel também relata que há fogo no altar. Então, aquilo que nós falamos, e os rabinos também falaram há muitos e muitos tempos, está correto. No altar há fogo e também há água. Está entendendo, pessoal, que interessante? Por isso que Apocalipse 8:3, e veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está no trono. Isso aqui é o tabernáculo celeste, não é o terreno. Porque todos nós sabemos que o terreno é uma imagem, uma visão que Moisés teve do celestial. Por isso que ele vai jogar sobre a terra, porque está em cima. Olha, e esse incenso aqui, olha que interessante, por que em cima? Vou te provar, esse incenso aqui, ele fala que é as orações. Olha o livro de Salmos, Terrilim, 141, verso 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde. Ou seja, suba, para subir. Então, pessoal,
se tratando do altar, eu vejo que não tem dúvidas que se tratam do altar celestial, de algo acima. Por quê? Porque as almas que estavam debaixo do altar, elas estão em cima, elas estão no céu. Para você ter uma ideia, olha só que interessante. O termo Shammai, ele tem uma estrutura, tá vendo? Se você conseguir ver, aqui, ó, Shammai é o Shin e o Mem. O Shin e o Mem formam o termo nome. Sabe por quê? Porque Deus sempre quis que seu nome estivesse no céu. Além disso, outra coisa que é interessante, a palavra Neshama. Neshama é alma. Então, ou seja, os rabinos relatam o seguinte, que o seu nome é a sua alma. Seu nome é a sua alma. Entendeu? E quando você fala em riscar o seu nome, em Shemot 32, 32, Êxodo 32, 32, está relatando, ou seja, ele está falando de algo do mundo vindouro. Mesmo que isso seja uma figura de linguagem, ele está se tratando do mundo vindouro. Ele usa uma figura de linguagem para apontar que no mundo vindouro o seu nome pode ser riscado do livro da vida. Na verdade, não é seu nome. O que é? É aqui, ó. É a sua alma. Olha que interessante. A sua alma. Os judeus, principalmente nesse mês, né? O que acontece? Nós temos o primeiro mês, Aviv, depois Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu. Elu é o 6º mês, é o mês de pesquisa, mês de busca. E o 7º mês, Tisri, onde acontece a maioria das festas mais importantes, né, no calendário judaico. O Rosh Hashanah, que seria o Ano Novo, depois, no dia 1º e no dia 2º, seria Yom Teruah, que é a festa das trombetas, e no dia 10 seria Yom Kippur, né, que é o dia da expiação. Entre Yom Teruah, né, ou Rosh Hashanah, até o dia da expiação, tem os dias temíveis, né, que é Yamin Noraim, onde o judeu... O que acontece? No dia 29 de Elul, o que vai acontecer posteriormente? Para o judeu, eles vão abrir o livro da vida. Vai abrir o livro da vida e qualquer ato ruim que você fizer pode comprometer seu nome no livro da vida. Você pode ser riscado. Na verdade, não é seu nome. É isso aqui, pessoal. É a alma. Entendeu? Então, essa falácia de que os judeus não acreditam na imortalidade da alma, isso é uma falácia muito grande. Olha que interessante aqui. Filipenses 4:1 diz assim: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que nos ajudes, pois ministram comigo na causa do evangelho, juntamente com Clemente e com os seus outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Lucas 10:20, contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos aonde? Nos céus. A grande alegria de Jesus no Espírito. Apocalipse 3:5. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei seu nome na presença de meu Pai e dos seus anjos. Hebreus 12:23. A igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus, pessoal. Shammai. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Olha só que interessante. E o melhor é esse do livro de Salmos. Salmos 9, verso 5. Corrigiste as nações, destruíste os ímpios por toda a eternidade e apagaste o nome deles. Se você falar para mim, Leonardo, os egípcios também tinham esse costume de apagar
Porque, se você observar, meu irmão, tanto o tronco semita como o tronco camita, egípcio, né? Camita, semita são a maioria das regiões e nações do Oriente Próximo, ele tem uma enculturação com o outro, né? Eles pegam a cultura do outro e vai aderir, né? Porém, eles vão passar os seus princípios, seus valores. Se você for ver todas as nações que pertencem ao Oriente Próximo tem viés de cunho imortalista. Entendeu? No Egito, quando Hatshepsut, que foi uma mulher, a única faraó mulher, assumiu o trono, o que eles fizeram? Apagaram todas as inscrições que continham o nome dela. Isso é apagar o nome também. Mas não difere do que a Bíblia está falando, o que eu estou te falando dentro do original do hebraico. Vamos para cima. Então, apagar o nome seria algo relacionado à alma. No contexto judaico, existe dois mundos. O Olam Hazé, que é o mundo físico, e Olam Rabá. Quando eu citei aqui Provérbios 12, 28, eu estou se tratando do mundo vindouro. E é interessante que tem um livro de Richard Seidman, que ele fala o seguinte, no hebraico moderno, é Richard Seidman que está falando. No hebraico moderno, por exemplo, a palavra Shammai é paraíso. Olha que interessante, Shammai é paraíso. É por esse motivo que Lucas, ele vai dizer assim, ó, Emar le Yeshu amin omar nolor de almor armo terrue be paradaiso. Isso aqui é aramaico. Então, na Peshita está dessa forma. Está entendendo? Então, ele está citando que ele vai estar onde? Aqui, ó. Olha que interessante. Aqui, a mim, né? A mim, ó. Olha o que ele vai dizer aqui. Digo-lhes, quem? Quem diz? Yeshu, Jesus. O que ele diz? Ó, ele vai dizer o quê? Amém. Na verdade, né? Te digo hoje, te digo, né? Eu te digo. De alma, hoje. Estarás aonde? Estarás no futuro. Estarás aonde? No paraíso. Remetendo aonde? Ao paraíso. Olha que interessante, pessoal. Agora eu vou deixar um texto maravilhoso para todos aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, né? O texto que eu vou deixar é o texto de Devarim 33, verso 6. Mas eu vou deixar ele conforme está no Targum. No Targum ele está bem assim, ó. Tiniono, lo iemut. Tiniono, lo iemut. Ah, Leonardo, mas não é o Kametz? Sim, mas no aramaico, isso aqui é escrito no aramaico. No aramaico, esse azinho aqui vai ser sempre lido como ó. Então, é tiniono, lo, yemut. Aqui, ó. Olha esse prefixo aqui. Quem estuda comigo sabe que esse prefixo aqui indica futuro. Aqui é segundo. Então, a morte, ó, morte, segunda, não morrerá. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que o Targum de Onkelos está dizendo aqui? Que na segunda morte, a segunda morte não vai atingir quem? Rúven, por causa do pecado dele com Bila. Por causa do seu pecado. Por quê? Porque ele acreditava que esse pecado teria repercussões no mundo vindouro, no Olam Rabá. Porém, ele está falando a profecia aqui que não vai ter a segunda morte para Rubem. Fique com esse texto aí. É complicado, né, pessoal? Eu confesso. Então, o texto aqui, ó, vou ler de novo. Tiniono lo yemut. Para ele, a morte, ó, aqui, ó. O moto, teria que ter um patá aqui, né? O moalto, tiniono,
lo yemut. Ou seja, a morte, segunda, não morrerá. Então, ele não terá a segunda morte. Tá bom, pessoal? Eu espero que você esteja convencido daquilo que nós temos falado. E, novamente, eu vou encerrar com a oração do Modéani, que é bem interessante, que é a oração realizada no Shaharit. Modéani, Lefaner, Melehai, Vekaen, Shehehe, Zartabi, Nishimat, Behemilá, Rabai, Emunater. Dou graças a ti, Rei vivo e fiel, pois restauraste ou recolocaste a minha alma dentro de mim. Lehi Traot, Deus os abençoe e até a próxima.